Olá, queridos, como estão? Hoje nós vamos ver os itens 4 a 6 da doutrina de Sócrates, escrita por Platão, que nos deixa mais próximo de Jesus. E o convite à definição que vem de Joana de Ângeles. Então, o item 4, que é a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores. Sócrates já tinha esse conceito, onde a encarnação e as sucessivas reencarnações são uma necessidade evolutiva do espírito, e é princípio básico este, ensinado pelo Espiritismo. No mundo extrafísico, onde o espírito passa a viver, após a desencarnação, ele é categorizado como espírito errante, isto é, aquele que ainda precisa reencarnar. Quando o espírito alcança o estágio de espírito puro, então não é mais obrigado a reencarnar, pois atingiu o estado de perfeição espiritual e só reencarna se quiser, mas não é mais obrigado. A obrigatoriedade da reencarnação é somente para o espírito errante. Eis como nos ensinam os espíritos orientadores. Outro importante ensinamento de Sócrates, inserido no tópico 4, diz respeito ao estado de felicidade e infelicidade do espírito quando ele regressa ao mundo espiritual. Tudo está relacionado às ações que executou quando se encontrava encarnado. Os espíritos desencarnados sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e então procura os meios de alcançá-lo, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Há, contudo, desencarnados que retardam a sua evolução porque não conseguem se libertar de imediato das pessoas, dos interesses deixados na vida corpórea. Muitas vezes estabelecem relações de mágoas, de amor doentio, de ligações viciosas, apegando-se às sensações materiais. Tudo isso resulta em sofrimento para si mesmos e para outros espíritos, encarnados ou desencarnados, com os quais se acham vinculados. No item 5, trata-se de após a morte, pois após a morte, o gênio, chamado daimon, que vem da palavra demônio, mas que demônio não quer dizer diabo, né? Como a gente pensa hoje. Então, após a morte, o gênio que nos fora designado durante a vida leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, que é um local que eles achavam que existia para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Isso dizia Sócrates, Platão anotou, e o comentário de Kardec é que a doutrina dos anjos da guarda, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos da erraticidade. Isso já demonstra que era uma preparação para o espiritismo. E o item 6, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Então sim, agora vamos explicar que a palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada em mau sentido como agora. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores chamados deuses, e os menos elevados ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os espíritos povoam os espaços que Deus
só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília, durante o sono. Outro ponto da mensagem de Sócrates é sobre a impossibilidade de comunicação direta de Deus com o ser humano. Entendemos essa impossibilidade em razão de sermos ainda espíritos demasiadamente imperfeitos para conseguir fazer uma ligação direta com Deus. Então, isso só é possível com espíritos crísticos, messias divinos, os que já se encontram libertos de todas as impurezas e imperfeições espirituais. Convite à definição no livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles. Eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã. O desânimo exuda tóxico, deprimente e destruidor. A indiferença é o anestésico da desdita. E a dúvida pode ser comparada à fumaça que perturba a visão. A incerteza produz distonia, perniciosa paz. A suspeita dilata a insegurança, estabelecendo contágio perigoso e modesto. No entanto, o convite do Evangelho, a definição é claro. Eia, agora, proclama Tiago. Não somente hoje, mas seguramente agora. Agora é o instante azado da definição de propósitos. O convite para a resolução libertadora das paixões ultrajantes que merece reflexão sem dúvida. Todavia é também diretriz irreversível a ser seguida. Por toda parte pululam aflições, multiplicam-se complexas as desditas, mas a edificação moral nas linhas austeras do cristianismo, que jaz à margem, tem regime de urgência. Esta é inadiável. Define-te cristão, e se possível, espírita também, atestando mediante os atos salutares, decidido a superação das imperfeições e resolvido a sublimação. Começa agora a programática renovadora, partindo dos pequenos compromissos negativos a que te vinculas, de modo a prosseguir seguro pela senda feliz, a do dever reto, nobremente exercido, a única que produz alegria e paz reais. Definição é a atitude de maturidade espiritual. Realiza agora. Então Joana nos convida à definição. Não é nem Joana, é Tiago quem nos convida à definição. É Jesus quem nos convida à definição, a sairmos de cima do muro. Não é a não termos tantos deuses, a não usarmos tantos subterfúgios, tantos intermediários para chegarmos a Jesus. Se é difícil pensar Deus, Jesus não é. Jesus tem uma imagem. Não é? Por que temos que pensar tantos intermediários se Jesus está aqui tão próximo de nós? E por que tem que ser devagarinho a nossa reforma? Ouço todos os dias isso, sempre que converso com pessoas sobre reforma íntima, escuto isso. Devagar, devagarinho, parece a música do Martinho. É devagar, devagarinho. Por que tem que ser devagarinho? Me contem, amigos, escrevam aí. Por que tem que ser devagarinho a reforma?
Então, se a pessoa tem hábito de falar do outro, vai parar bem devagar, devagarinho. Se a pessoa tem hábitos maldosos, tem vícios, vai parar bem devagarinho. Não. A pessoa tem que olhar para si como se fosse um espelho. Tem que ficar aberto às críticas e tem que mudar agora. Baseado nesse convite à definição, é essa música, agora. Da dúvida à ação, do sólido ao gasoso, corta compromissos negativos, pois agora é o instante da definição, superação, sublimação. Corta compromissos negativos. Teu convite é pra renovação. Gratidão pela sua audiência. Curta o vídeo. Se inscreveu? Volte sempre.